que eu já sigo desde o ano passado é que eu tenho lido bastante o Novo Testamento. Na verdade, há um bom tempo eu tenho lido o Novo Testamento. Faz muito tempo que eu não tinha lido nada do Velho, né? Inclusive, coloquei lá de frente, lá no canto lá onde eu estudo, né, o Novo Testamento impresso, e eu vou realmente fazendo e repetindo e lendo várias vezes. E aí, esses dias, quando, né, eu já sabia que eu iria... Obrigada, Jéssica. Que eu iria trazer a mensagem, eu disse, não, então eu vou levar uma mensagem do Novo Testamento, né? Que é o que eu tenho lido, que é o que está no meu coração e o que eu tenho feito de devocional. E aí, a semana toda, vinha essa mensagem, Naamã. Boa parte das pessoas acredito que conhecem, né? Quem aqui já ouviu falar, já conhece essa história? Boa parte, né? Vamos tentar, quem já viu, vamos tentar ver os detalhes, e quem não viu, vamos ver hoje. E aí eu disse, não, Deus, no Velho Testamento, não, né? Tipo, faz tanto tempo que eu li. Negócio, quando a gente é do Ministério Infantil, a gente aprende muito no Velho Testamento, né? Tanto quando a gente é criança, aluno, quando a gente passa para ser tia, porque as histórias são muito legais, assim, tem umas coisas muito legais que só tem na Bíblia. Não tem nem outro livro de conto que chegue tão perto das coisas que acontecem no Velho Testamento. E a gente lê muito. Então, por muito tempo, eu fiquei muito no Velho, né? E agora, confesso que até vejo como, não sei se é uma coisa boa a se fazer, né? Abandonar o Velho e ficar só com o Novo. Mas, enfim, queria dizer que Deus ministrou o meu coração a semana inteira sobre Naamã. E a gente vamos aprender um pouco juntos, vamos esperar que o nosso Deus fale aos nossos corações, de maneira individual, de maneira também coletiva, aquilo que Ele quer para a sua igreja. Amém? E aí eu queria que vocês abrissem lá em 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 5, a partir do 1. Segundo a Reis, capítulo 5. Amém? Passamos a ler. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora, como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouros e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia, com esta carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse, acaso sou Deus, capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura algum pretexto para nos atacar. Mas, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem. Por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que haverá um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à frente da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Até aqui. Daqui a pouco a gente lê o restante. Então, gente, para, mais uma vez, só tentar contextualizar, pode passar, Jordão, por favor, o primeiro slide. Sim, gente. Naamã estava sofrendo de lepra. Acredito que todos vocês já ouviram falar, né, que era uma doença que era praticamente uma sentença de morte naquela época, porque não existia esse tratamento, era uma doença que ela avançava-se muito rápido e ela também acontecia de maneira contagiosa, na maioria das vezes. E aí essa foi uma das fotos que eu consegui encontrar, porque as fotos de antigamente, inclusive, muitas não podem nem ser repostadas mais, porque eram bem feias, assim. Essa é uma só que eu coloquei só para que
quem não conhece possa identificar. A lepra é uma doença, né, dermatológica que acontece na pele, e aí fica mais ou menos assim, como se fossem umas feridas, né, avermelhadas. E aí, naquela época, era, como eu disse, né, uma sentença de morte. E aí, gente, eu fui ler sobre a lepra. Apesar de não vou me estender para falar dela, eu fui ler e tentar estudar um pouco assim o que é que nós temos de artigo, né, de relatos dos tempos antigos. E ela, gente, é a doença mais antiga do mundo. Segundo a ciência, é a doença mais antiga do mundo. Naquela época, também, acredita-se que muitas das doenças não eram lepras, né? A pessoa podia pegar, por exemplo, uma sífilis, que também muitas vezes se manifesta na pele, e aí o diagnóstico era que era lepra. Porque, né, nós não tínhamos a medicina e nem todos os meios que a gente tem hoje para diagnosticar algumas doenças. Então, aqui a gente está tratando de um cara que era muito poderoso, e ele foi acometido de uma doença. Naamã foi acometido de lepra. E naquela época também, muitas pessoas associavam a lepra como sendo culpa do pecado, uma doença suja, impura. E as pessoas também sofriam uma rejeição social, né, por conta disso, porque se associava que a pessoa estava em pecado, que a pessoa estava sendo uma condenação do santo para ela, né, devido ela estar sofrendo desta doença. E aí, quando eu estava estudando, sabe, sobre lepra, assim, lendo algumas coisas, alguns estudiosos acreditam que ela, hoje em dia, pode se chamar de hanseníase, né? Alguns acreditam que sim, alguns estudiosos que sim, que outros que não, que já é uma doença que existe tratamento, hoje em dia, não é algo que você precisa ficar tão tenebroso como as pessoas do passado ficaram, né? Mas aí eu parei para pensar, qual é a doença hoje que as pessoas muitas vezes acham que é culpa de pecado? Continua sendo a lepra? Talvez não, né? Mudou só a doença. Mas muitas vezes, quando a gente vê pessoas sofrendo de doenças psicológicas, ou mesmo de outras, algumas pessoas dizem, é falta de Deus, né? A pessoa está sofrendo porque está orando pouco. Isso aí é um impuro. Então, eu acredito que talvez só mudou a doença, né? Mas a concepção continua sendo a mesma. Eu não estou aqui, gente, nem quero falar muito disso, assim, nem quero adentrar nesse assunto. Eu sei que muitas coisas são espirituais mesmo, assim, algumas doenças, mas muitas delas, acredito que também a gente não pode ter essa cosmovisão, né, que a pessoa está sofrendo de uma doença porque ela é pecadora. Porque, se assim fôssemos, estaríamos todos leprosos ainda, né? Porque continuamos errando e falhando, alguns em uma área, outras em outra. Mas continuemos, então. Pode passar, Jordan. E aí, gente, Naamã, como a gente viu no texto, era um grande líder, né? Ele era o capitão da Síria, e ele era muito respeitado. Ele possuía bens valorosos, como vocês viram, né? Quando ele foi para o rei para pedir para ser curado, ele foi levando um monte de coisa, né? Foi levando roupa de festa, que acredito que naquela época não era barata, né? Foi levando muita coisa, muitos bens valorosos. E aí eu coloquei assim, gente, seus planos podem ser frustrados. Se nós fôssemos, hoje em dia, contextualizando ainda Naamã, né, como uma pessoa bem quisto na sociedade, bem visto, que possui bens, e foi acometido por uma doença que era considerada impura, uma doença difícil para a época, né, de se lidar. E aí eu não sei, né, o que você tem passado, assim, quantas vezes você fez planos e aí Jesus não foi muito bem como você queria, né? Você foi, se não acometido por doença, mas por outra maneira também, quando a gente precisa realinhar a rota, digamos assim, né? O homem que tinha tudo para dar certo, né? Se a gente for ver as características dele, tudo para dar certo, gente, no sentido social, né, da coisa, no sentido de humano, porque os nossos olhos não conseguem ver em totalidade o que de fato é ser próspero, né? Mas uma pessoa que tinha tudo para dar certo, que era bem visto. Naquela época, a Síria e Israel estavam em guerra também, gente. E ele era o capitão da Síria. E aí, pode passar, Jordão, por favor. E aí, como vocês viram, vamos voltar aqui para o texto. Daqui a pouco eu vou para o slide. Só vou ler aqui com vocês o verso 3. Na verdade, eu vou ler a partir do 2. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina
que se tornou serva da esposa de Naamã. Então, mais uma vez, vamos imaginar aqui o cenário, né? Essa menina, a Bíblia diz que ela foi ser serva de Naamã. Muito provavelmente, foi uma pessoa que sofreu, né, nas mãos do exército, a ponto de ser carregada para uma terra que nem era dela, né? E aí, saiu o slide, foi? Caiu? Ah. E aí, gente, por isso que eu coloquei, né? Como você agiria? Qual seria o seu senso de justiça? Porque a menina que diz, se ele soubesse que tem um profeta que cura, né, lá em Samaria, a menina que tinha tudo para não dizer, para não falar, para não fazer, né? Porque eu não sei se você já foi machucado por pessoas, mas isso dói, né, na gente, assim, é um negócio que a gente não consegue nem descrever quando a gente é machucado por alguém, por outro ser humano, assim, é como se nós estivéssemos sempre prontos ali a rebater, né, tudo que as pessoas fazem com nós. E aí eu coloquei algo que Deus também tem falado ao meu coração, né? Gente, que não é fácil, assim, esse versículo, eu acho que uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim, na Bíblia, quando eu olho para o que Jesus me pede para fazer, como serva, como alguém que realmente é filha de Jesus, é o que ele diz em Mateus 5, que eu coloquei aí, ó. Vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. É um desafio para todo mundo, eu tenho certeza. Amar os seus inimigos e orar por quem persegue você. E aí essa menina, né, como eu disse, provavelmente foi uma pessoa que foi machucada, foi levada para uma terra para ser serva, para servir a esposa dele. E aí, quando ela escuta, né, o pessoal comentando, ela diz que, como seria bom se o Senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Tipo assim, olha, eu acho que tem um negócio aí que pode lhe ajudar, né? Um coração... A Bíblia não relata muita coisa, o que é que se passava assim entre ela e qual era o contexto, né, nesta casa, mas eu consigo ver uma atitude de alguém que conseguiu amar seu inimigo. Conseguiu ir além do que as atitudes humanas são capazes de fazer. Amém? Pode passar, Jordão. Gente, eu coloquei algo assim, ó, que a direção, ela importa no processo, né? Não negocie os caminhos. E agora eu queria voltar para o texto, para que nós possamos contextualizar esta frase. Onde eu parei? Eu parei no... Vamos ler a partir do 9? Agora. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, vá e leve e o lave-se 7 vezes no Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse, imagine que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Ábana e Farfá, em Damasco, melhores que o rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Até aqui. Então, ele foi até o rei, né? E levou tudo isso que a gente leu como forma assim, tipo, estou levando todas as riquezas para que o rei possa me curar. E aí o rei diz, oxe, esse homem está dizendo que eu posso curar ele está doido, está querendo nos atacar, né? Porque eu não sou Deus para curar ninguém. E aí ele vai novamente, agora pela uma segunda vez, na casa do profeta Eliseu, que tinha também dito, por que ele rasgou as vestes, né? Eu vou provar que existe realmente um profeta aqui. E aí, por isso que eu tinha colocado, né, que nós não podemos negociar muitas vezes alguns caminhos, porque a voz da menina continuou sendo realmente a voz que direcionava para o que iria acontecer. Mas não era o rei, não era com o rei. Muitas vezes nós até ouvimos o Senhor, até temos a promessa do Senhor, a direção do Senhor, mas parece que a gente quer ir por outro caminho. Parece que a gente, não, Deus, eu já ouvi, então agora é comigo. Pode deixar que eu vou lá e vou seguir o meu caminho. E muitas vezes a gente precisa confiar em Deus para também seguir a direção do Senhor, né? Além de ouvir a voz de Deus, nós também precisamos
que no trajeto Deus esteja conosco, nos orientando, para que a gente não possa ir para uma direção que não era o que o Senhor queria, né? Mesmo, continua a dizer, o que a menina tinha direcionado era justamente que ele seria curado. E a gente viu que ele foi curado. Mas ele não foi curado da forma que ele pensava que seria, primeiramente, que era juntou todas as riquezas que ele tinha lá e foi pedir para o rei, né, como uma forma de, acho que de barganha também, ó Deus, né, ó rei, está aqui, eu quero ser curado. E aí ele foi, então, para a casa do profeta Eliseu. E aí você deve estar se perguntando, mas ele tinha lepra e andava carruagem, né, com um monte de gente, e esse povo não pegava, não, né? Pelo menos eu me perguntei isso, né? Como é que pode? Se era uma doença que todo mundo fugia, e ele andava com esse monte de coisa, com esse monte de gente. E aí, gente, o que eu encontrei, assim, é que ou ele não tinha uma lepra, assim, de forma tão intensa, porque também existem formas diferentes, ou realmente era uma questão cultural, de onde ele estava, né? Que as pessoas não faziam aquele isolamento que a gente imagina que era, né? Imagina pelo que a gente lê que era. E aí, pode passar, Jordão, por favor. Esse negócio é interessante, ó. Deus faz o que quer individualmente, de acordo com a sua história. Porque quando ele escuta, o profeta manda, o profeta nem sai, né? Diz que é para ele ir para o rio e se banhar 7 vezes. Se alguém dissesse isso para você, você está passando por um problema, e alguém dissesse, pois vá, dê 7 voltas na sua casa, ou então vá lá e corra 7 quilômetros, né? Faça alguma coisa de tal forma. É meio esdrúxulo, né? Assim, pensando como foi para uma pessoa ouvir isso, né? E aí ele ainda diz, tanto o rio melhor, né? Aí manda eu ir para o outro pior, você podendo ir para um rio bem bom, aí manda eu ir lá para a nascente, né? Um canto ruim. E aí você acaba duvidando, né? Assim, de como é o negócio, né? Mas Deus trabalha assim de maneira. Eu acho que essa palavra é interessante, porque eu creio que Deus trabalha de maneira diferente. Muitas pessoas podem ser curadas com louvores, outras com orações, outras com imposições de mão, mas é individual. Não existe fórmula para a cura, não existe fórmula para a espiritualidade. Eu acho que aí, apesar de ser esse número 7, né, eu acho que não é um convite para que nós nos apeguemos ao número, mas é para que nós nos apegamos que Jesus conhece a nossa história. E ele tem uma história individual para cada pessoa. A história de Andréa não é igual à história de Eldinha, que não é igual à história de Bruno. Todo mundo tem seu caminhar com Jesus. Até o se achegar a Jesus acontece de maneira diferente. A gente evangeliza, às vezes vai nas portas, nas casas, mas às vezes acontece de uma maneira que a gente diz, como é que pode? É Deus, né? Porque Deus chama as pessoas de forma diferente. Deus cura as pessoas de forma diferente. E acho que esse convite assim para caminhar com Deus individualmente é realmente algo de pai. Porque se Deus fosse uma pessoa que não se preocupasse com seus filhos individualmente, ele faria tudo igual, com todo mundo, sem criatividade nenhuma. Mas Deus tem uma história com você que ninguém no mundo tem. Então, abrace sua história com Jesus. Viva ela assim na certeza de Deus escolheu essa história para mim. Com dores, muitas vezes com pesar, mas dias bons também, dias felizes com o Senhor. E o caminhar com Deus, mesmo nos dias difíceis, é muito melhor do que caminhar sozinho, quando Jesus nos convida a deixarmos os nossos fardos sobre Ele, porque é leve, o jugo dele é leve, o fardo é suave. É um convite para nós, de dizermos assim, as dificuldades, elas existem. Todo mundo tem suas dores e suas lutas. Mas eu vou estar com você aqui durante o trajeto também. Não é assim, não, vá lá e faça isso sozinho e depois vem aqui e me diga. É um caminhar com Jesus todos os dias. É uma escolha todos os dias. Amém? E eu coloquei quais vozes têm ouvido, né? Porque algumas pessoas aqui no texto dizem assim, quando ele duvida, né, que tem rio melhor, e ele deu meia volta e partiu furioso. A Bíblia diz que Naamã partiu furioso, não gostou, que deveria fazer isso para ser curado. E aí, mas seus oficiais tentaram convencê-lo. Os oficiais tentaram convencê-lo, dizendo, vá, lave-se, você será curado. Imagine se fossem pessoas dizendo, não, hoje realmente, esse cara está doido, né? Vá, largue essa sua fé, vá, se apegue-se a outro Deus.
Então, as vozes que a gente escuta, elas também importam muito. Eu não sei, algo que eu tenho aprendido é ofertar os nossos ouvidos a pessoas que creem na mesma fé que a gente. Não porque nós queremos ser segregados, nós somos melhores. Nós podemos e devemos ter amigos e conhecidos, independente do que eles creem, mas a voz, no sentido de direção do Senhor, nós precisamos peneirar as vozes que nós temos ouvido, porque elas influenciam muito as nossas atitudes. E precisamos também ser essa voz para as pessoas, né? Muitas vezes não somos a pessoa que precisamos ouvir, somos as pessoas que precisam falar para as outras pessoas não desistirem da caminhada, a continuarem suas histórias, a tentarem mais uma vez. É a sexta vez que você está pulando, meu irmão, pois pule a sétima, pule a oitava, pule a nona. O importante é não parar. A nossa história com Jesus vai importar bastante como ela vai terminar. Então, eu já caminho com Jesus há muito tempo. Eu já estou com Jesus fazem muitos anos, né? Você pode dizer. Mas você precisa ser fiel até o último dia, porque é isso que vai importar, digamos assim, para o que realmente Jesus espera de nós. E, como eu disse, né, que nós sejamos essa voz também que conduzem as pessoas a tentar mais uma vez. E não aquelas vozes que desanimam, que faz duvidar do trajeto, duvidar do Senhor, porque nós podemos fazer isso muitas vezes sem perceber. E quando nós somos omissos também, né? Quando nós somos as pessoas que silenciam, que vê os nossos irmãos passando por momentos que nós poderíamos falar algo, né? Incentivar, orar, estar junto, e nós ficamos calados, damos vozes para pessoas, deixamos que as outras pessoas do mundo se acheguem até as pessoas e falem inverdades, né? Sobre o mundo espiritual. E, gente, algo que Deus falou muito comigo desde quando eu comecei a estudar esse texto é como os nossos planos são terrenos, são pequenos demais para o que Deus quer de nós. Eu sei que todo mundo aqui tem metas, tem seus planos. Eu tenho muitas. Luto muito por elas também, assim, do que eu posso fazer humanamente. Mas eu tenho orado ao Senhor na certeza de que os planos dele são muito melhores. Não é fácil a gente confiar, né? Tipo, Deus, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, como o Senhor quer que seja. Mas vale a pena entregar os planos para Deus na certeza que é Ele quem sabe o melhor. Muitas vezes, no meio do caminho, a gente é frustrado por alguma doença ou por algo que não saiu como a gente queria. Essa semana eu queria muito que um negócio, lá na minha casa tivesse dado certo. Eu tinha certeza que ia dar certo. Aí não deu. Eu fiquei chateadíssima, porque não deu certo. Mas, depois de alguns momentos, assim, de alguns minutos, eu orei a Deus e disse, Senhor, eu não posso crer em Jesus só no que eu falo. Eu preciso crer em Jesus nas minhas atitudes. Eu vou agradecer ao Senhor, porque não deu certo. E foi difícil, foi muito difícil fazer isso. Mas, depois que eu fiz, assim, é como se Deus fosse selando no seu coração. Você é realmente filha do Senhor, filhos e filhas do Senhor. Então, vivencie esses momentos com Deus também, quando as coisas não derem certo. Diga, Senhor, não está dando nada certo. Nada certo como eu penso que deveria dar. Mas crave em mim a certeza, no meu coração, de que muito maior e muito melhor são os teus planos. Por mais que muitas vezes eles doam, né? Nos ferem, nos machucam. Enfrentar uma doença não deve ser nada fácil, né? Enfrentar uma doença difícil não é fácil. E é tanto que ele pegou as coisas mais valiosas que ele tinha e levou em troca de ser curado, né? Quando a gente está doente, parece que todos os nossos recursos, tudo que a gente tem que se voltar para isso. Todos os nossos bens, tudo que a gente tem financeiramente precisa se voltar para isso, porque a gente... Não, em primeiro lugar, a saúde. Mas quando está tudo bem, as coisas não é assim, né? A gente não pega os nossos bens e diz, Senhor, faça a tua vontade, né? E eu não estou, gente, convidando ninguém aqui a ir vender suas coisas. Não quero falar disso. Estou falando sobre confiança no Senhor. E confiança no Senhor, muitas vezes, é ofertar aquilo que a gente tem para o reino do Senhor.
para a casa do Senhor. Não só esperar uma doença chegar para que você possa ofertar os valores que você tem. Pode passar, Jordão, por favor. E aí, como eu já adiantei para vocês, né? Ele falou para ele tomar banho 7 vezes, entrar no rio 7 vezes, e ele assim o fez. E ele foi curado na 7ª vez. É uma história, um milagre, né, de Jesus, único assim, inédito, né? Alguém ter que pular 7 vezes no rio para ser curado. E aí, quando eu lembro disso, eu lembro dessas perguntas, né? O que nós precisamos deixar nos pés de Jesus, os recursos eu falei, né? E se você está disposto a se despir, né? A dizer, Senhor, eu estou aqui. Tomar banho, essa lavagem que o Senhor remete nessa história, né? Você ter que entrar num banho 7 vezes, a ponto de você ser limpo. E muitas vezes nós temos muitas barreiras, muitos bloqueios que nos impedem de se despir. É tipo assim, eu estou orando, mas aquela confiança ainda no que eu posso fazer. O se despir, eu acredito que é justamente você abrir seu coração para o Senhor e deixar que Ele conduza a sua vida, que os planos dele para a sua vida são individuais e são únicos. Ele chamou cada um aqui para ter uma história com Ele e tem construído essa história, né? Eu conheço todos aqui, né? Acredito que a maioria também se conhecem, mas o que a gente vive espiritualmente em comunidade é uma parte da nossa história, mas o que nós vivemos com Jesus na nossa casa, no nosso dia a dia, é muito mais 500, assim, são muitas outras coisas. Tenha sua vida em comunidade, que é importante, essencial para o cristão, mas construa sua história com Jesus, no seu dia a dia também, no seu trabalho, na sua casa, nas suas escolhas. Eu estava refletindo esses dias como quando nós vamos, por exemplo, cuidar do nosso físico, a nossa aparência física. Nós entramos em academia, ou nós fazemos dieta, ou nós passamos a cuidar melhor da nossa saúde, e isso fica muito visível rápido, às vezes, né? Na maioria das vezes. Porque a pessoa ou emagrece, né? Ou fica melhor, está com uma aparência mais saudável. Isso é nítido para as pessoas. Mas, muitas vezes, o que acontece espiritualmente não é tão nítido. As pessoas não notam se você chegar aqui... Eu não sei quem orou aqui hoje, mas eu não consigo olhar para você e dizer, você orou, você não orou. Só você e Jesus sabe. Só você e o Senhor. Então, muitas das coisas espirituais não são tão nítidas. Claro que depois, quando nós somos transformados por Jesus e os frutos do Espírito passam a habitar em nós, eles passam a ser visíveis. Mas, ainda assim, muitas coisas não são visíveis, porque é você e o Senhor. Então, Eldinha, aqui pregando e olhando individualmente para vocês, eu não consigo saber como está a vida espiritual de vocês. Se ela está forte, se ela está pequena, se ela está grande, né? Mas o Senhor, sim. Eu creio que o Senhor olha para nós muito mais do que os meus olhos conseguem ver sobre corpo. Eu acho que o Senhor olha para nós assim, no sentido de ver algo muito maior, muito mais intenso, assim, muito mais profundo. Então, repito, Eldinha, não consigo saber como está a sua vida com Jesus. O que você tem, como você tem caminhado com Jesus. Mas o Senhor, sim. E você, sim. A menos que você sofra, né, de uma doença de esquecimento, de Alzheimer, você sabe como está a sua vida com o Senhor. E se ela não está tão bem assim, saiba que você também não está sozinho. Muita gente aqui também está precisando de uma... Como é aquele negócio que a gente toma para conseguir malhar bem? Creatina, né? Pré-treino. A gente toma e o negócio dá uma vontade, né? De pegar todos os pesos do mundo, né? De malhar, de correr, de andar. Então, receba essa injeção, assim, na certeza de que é um convite de Deus para você. Meu irmão, vamos caminhar juntos com o Senhor e vamos viver coisas ainda grandiosas aqui nesta igreja. Eu tenho fé em Jesus que muitas coisas aqui ainda irão acontecer este ano, sabe?
muitas curas e muitas bênçãos do Senhor sobre nós. E você pode não ter uma doença física, né? Para entrar no Rio Jordão e se lavar. Mas talvez você precise da cura espiritual, que é muito, 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 muito mais importante e mais profunda de acontecer na sua vida, antes de qualquer coisa. Então, a mensagem que eu queria trazer aqui hoje, que não era a que eu queria, confesso, mas o que o Senhor pediu para que eu trouxesse. Estou feliz também porque eu lutei muito para não fazer isso. Assim, não, Deus, não vou orar pelo que eu estou no devocional a semana toda. Mas receba como uma mensagem do Senhor para você, de que sua história com Deus está em movimento. Ela não parou, ela não estagnou, ela continua andando. E que você vai viver coisas ainda profundas com seu Pai. O Deus que lhe chamou vai ser fiel para cumprir a obra dele até o fim. Não vai deixar ela incompleta, não vai deixar ela parar pelo caminho. Então, eu quero convidar vocês a orar ao Senhor essa noite, pedindo a Deus que Ele venha sobre nós e encontre em nós um coração despido, um coração pronto a ser lavado, a ser restaurado, e um coração pronto a recomeçar, se preciso for. E se você se encontra em outro estágio, se você tem caminhado com Jesus assim, quando você olha para essa história, você diz que sua vida com Jesus está legal, está bem o negócio. Muitas vezes está, né? Muito, muito bem. Peça ao Senhor que perdure, que Ele lhe dê forças para que esse mover espiritual continue e perdure por muitos anos. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar? Antes de fazer a oração, eu queria pedir para você fazer uma oração consigo mesmo, aí baixinho no seu canto, que você possa ter esse momento de autorreflexão também, para se achegar a Deus e encontrar nele um coração disposto a... encontrar em você um coração disposto a ser sincero com o Senhor, a abrir suas portas para que Ele possa entrar em todas as áreas da sua vida. Senhor Deus, chegamos a Ti, Pai, esta noite. Primeiramente, Senhor, para Te dizer que Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Queremos Te glorificar, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor, mesmo diante da nossa infidelidade. Reconhecemos, Senhor, que o caminhar humano aqui nesta terra, escolhendo o Senhor, é uma decisão que muitas vezes nós não conseguimos fazer, Senhor. Não da forma que queríamos, não com excelência, Senhor. Mas se achegamos a Ti, Deus, para pedir que o Teu Santo Espírito, o mesmo Jesus que curou Naamã, Senhor, há tantos anos, nós cremos que é o Jesus que pode nos curar, pode curar o nosso espírito, pode nos convocar, Senhor, a tentar mais uma vez, a recomeçar mais uma vez, Senhor. E queremos caminhar com o Senhor na certeza de que Tu, Senhor, foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos trouxe até aqui, foi o Senhor que nos chamou para uma vida com Jesus. E nós queremos, Deus, construir contigo histórias únicas, Senhor, mas histórias de pessoas que souberam confiar, Senhor, em Ti. Que nossas histórias possam apontar o Senhor. Que nossas histórias, Senhor, possam ser de pessoas que andaram na fé, Senhor, e permaneceram até o fim, mesmo em meio às dificuldades, Senhor. Que as pessoas ao nosso redor
os nossos filhos, Senhor, os nossos netos possam lembrar das nossas histórias desta forma, de pessoas que honraram, Senhor, o Teu chamado nas nossas vidas, Senhor. E queremos, Deus, colocar isso na certeza de que humanamente não conseguimos, Senhor, mas cremos que o Teu Espírito, que tem poder, que habita em nós, assim o fará, Senhor. Assim completará em nós a carreira ao qual fomos chamados, Senhor, a percorrer. E se tem, Deus, algum irmão aqui que tem carregado fardos pesados, Senhor, tem andado dias cinzentos, Senhor, venha com o Teu Santo Espírito, Senhor. Coloque sobre cada um deles fardos leves, Senhor, fardos suaves, que o Senhor possa os conduzir nesta semana, Senhor, para dias melhores, se assim for da Tua vontade, Senhor. E que o Senhor esteja, Deus, desde já cuidando do coração de cada um. Também oro, Senhor, para aqueles irmãos que têm vivido vidas, Senhor, espirituais, que precisam, Deus, de recomeços. Não deixem que nenhum dos meus irmãos aqui, Senhor, vacilem na caminhada a ponto de cair, mas que o Deus que nos reergue, muitas vezes, possa os reerguer, Senhor, mais uma vez. Que eles possam, Deus, ter a certeza de que caminhar contigo é muito melhor, vale muito mais a pena, Senhor. E também oro, Pai, para aqueles irmãos que têm vivido coisas e experiências profundas contigo, que assim, Senhor, possa se suceder, que o Senhor continue trabalhando e agindo, Deus, sobre seus corações, sobre suas famílias. Que haja, Deus, na Igreja Luterana do Muriti, testemunhos, Senhor, do que o Senhor tem feito. Nós cremos, Deus, que Tu tem muitas coisas a fazer, Senhor, em nosso meio. E nos colocamos diante de Ti, Senhor, para dizer que o Senhor tem liberdade para agir em nosso meio da maneira que o Senhor quer, porque Tu és Deus, Senhor, e nós somos meramente filhos do Senhor. E queremos Te dizer que confiamos na Tua vontade boa, perfeita e agradável, Senhor. Mesmo quando não queremos confiar no Senhor, porque os nossos olhos são pequenos demais para imaginar os Teus feitos, Senhor. Mas queremos Te dizer que até neste momento, Senhor, que o Espírito Santo possa orar, que habita em nós, possa orar em nosso favor, orando, Senhor, e intercedendo a Ti pelas nossas vidas, de maneira que agradem o Senhor, que a condução da nossa vida seja feita pelo Teu Santo Espírito e que possa ser uma vida uma oferta, Senhor, que cada vida aqui seja uma oferta agradável ao Senhor, que o Senhor olhe para esta igreja, mesmo em meio às nossas falhas, Senhor, a nossa pequenez, mas que o Senhor olhe para esta igreja e se agrade dela, Senhor, que nós possamos ser uma igreja fiel à Tua palavra, fiel àquilo que cremos, Senhor, fiel, Deus, à verdade que nos cativou. Que em nome de Jesus, não importa a quantidade, Senhor, não importa quantas pessoas terão aqui neste domingo ou nos próximos, mas que todo domingo seja para honrar o Teu nome e glorificar o Teu santo nome, porque este culto, Senhor, como o Bruno trouxe aqui, é para o Senhor, para reconhecer, Deus, a Tua soberania, para reconhecer a Tua grandeza. Então, que o Senhor possa moldar o nosso coração, moldar cada coração que aqui está, Senhor, para que nós possamos nos tornar cada vez mais, Senhor, ofertas agradáveis a Ti. Em nome de Jesus. Amém.